E aí, pessoal, vamos continuar aí nossos exercícios, vamos continuar trabalhando aí uma revisãozinha para a Unicamp, aqui agora trazendo para vocês esse exercício 2016, onde ele fala para vocês: o isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações escritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Legal, tá, moçada? Então, nós temos aí alguns processos, sabemos aí quais são esses processos, são quais? Condução, convecção e radiação ou irradiação, beleza? Agora, moçada, quando que eu tenho condução e quando eu tenho convecção? São os dois processos que só ocorrem em meios materiais. Condução, convecção, só em meios materiais. E radiação é a transmissão de calor, de energia térmica através de ondas eletromagnéticas, tá ok? Ali, se você fala assim, a mais proeminente, né, a principal delas, nós podemos considerar o infravermelho, né? Você fala assim, as câmeras que captam calor do corpo, captando o infravermelho, tá? Ora, as outras cores, as outras ondas eletromagnéticas, as outras frequências também, né, podem aí transformar em calor, mas a principal, o infravermelho. Cara, diante do que está aí descrito e do que a gente está conversando, nós temos então o seguinte: as prateleiras da geladeira doméstica são grades vazadas, ok? Para facilitar o fluxo da energia térmica através até o congelador. Por qual processo você tem aí a movimentação de massas de gás quente e frio, ou ainda de uma temperatura maior, temperatura menor? Essa diferença de temperatura leva então à movimentação da massa de ar e isso provocando então um fenômeno chamado de convecção. E os ventos acontecem dessa forma, né, Pica-Pau? Exatamente, os ventos, convecção. Então, a primeira afirmação ali é o fenômeno envolvido, aí, o mecanismo de transmissão de calor por convecção. Ora, vamos adiante. Quando ele fala para vocês, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é, lembrando que condução e convecção só acontecem em meios materiais, portanto, no vácuo só acontece o chamado fenômeno ou mecanismo de radiação, tá ok? Irradiação ou radiação. Ora, e o último, em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre. Por qual processo? Ora, o vácuo é um meio não material, então evitando, impedindo a condução e a convecção, beleza? Então eu vou ter que procurar nas alternativas, moçada, algo que se encaixe no que nós conversamos. Ora, primeiro caso, então, convecção, segundo caso, radiação, o terceiro caso pode ser convecção ou condução. Diante disso, nós vamos ter o quê? Convecção, radiação e condução na alternativa D, beleza? Tá ok? 3 mecanismos de troca de calor, beleza? 3 mecanismos. A garrafa térmica é espelhada por quê? Ora, por que o espelho, o que o espelho faz? Reflete a luz, reflete onda eletromagnética. Então daí porque a garrafa térmica tem paredes duplas com vácuo intermediário para evitar condução e convecção. E espelhada para evitar a radiação. Legal, né, moçada? Tá joia? Vamos ao próximo exercício, então, onde a gente tem o seguinte. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso de cenário escuro, com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda e a cor de um corpo é dado pelo comprimento da luz, da onda luminosa, que é predominantemente refletida. Assim, um quadro que apresente cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, que é a luz branca, né? Então, ora, ao ser iluminado pela luz monocromática de comprimento de onda correspondente à cor amarela, apresentará respectivamente uma coloração. Legal, né, galera? Vem comigo aqui para a gente trabalhar essa ideia. Vem comigo. Ora, temos ali um quadro, ok? Nesse quadro aqui temos duas partes, uma parte azul e uma parte branca. Legal? Essas duas partes foram iluminadas
com luz branca. E o que é a luz branca? É a somatória de todas as cores. Legal, velho? Então, quer dizer, todas as cores atingiram o azul, todas foram absorvidas, menos o azul que foi refletido. Então, cara, por isso que aqui fica azul. Branco atingindo o azul, reflete o azul. Todas as cores atingiram o branco, tá? Todas as cores atingiram o branco, todas foram refletidas, por isso que volta branca. Cara, todas as cores, todas as radiações coincidiram com todas as pigmentações, por isso que refletiu branco. Porém, o que ele fez? Ele falou, cara, pega esse quadro, onde você tem uma parte em azul e uma parte em branco, e faz o quê? Irradia, incide sobre ele luz amarela, monocromática amarela. Ora, amarelo, radiação amarelo atingiu uma região que não tem pigmentação amarela, portanto, o que volta? Nada. Então, essa região fica negra, preta, ok, moçada? Sem iluminação. Nenhuma radiação é refletida, portanto, se nenhuma radiação é refletida, tudo foi absorvido, fica preto, beleza? Ora, e a radiação amarela atingiu o branco. O que é o branco, né, moçada? O branco seria a somatória de todas as cores, então todos os pigmentos. Ora, cara, radiação amarela atingiu o branco, o que vai refletir aqui? O amarelo. Portanto, da alternativa aí que nós temos, vamos ter o quê? Ora, cara, esse quadro, quando irradiado com luz amarela, vai ficar então uma parte negra e a outra parte amarela, o que confere aí a alternativa B. Beleza? Agora, antes de nós continuarmos, moçada, nos exercícios, lembrar com vocês uma coisa bem gostosa aqui, que é o seguinte: quando Newton trabalhou aí a luz, ele fez ali a decomposição da luz, e eu gosto muito disso aqui porque entra numa parte bem legal quando você fala assim, cara, tem um disco, e um grupo musical muito louco chamado Pink Floyd, ok? E esse grupo produziu aí como um álbum, o primeiro álbum comercial deles, Dark Side of the Moon, era um álbum preto, moçada? Uma capa preta, bonita, vinil, uma bolachona, vinil preto, e lá no meio tinha um prisma. E sobre esse prisma incidiu-se ali a luz branca. O que é o branco? Policromática, luz branca. Quando a luz branca atinge o prisma, esse material, ok? O que ele vai fazer? Ele provoca a frenagem da luz, da onda eletromagnética. O problema é esse, ou a questão é essa. Cada frequência freia de uma forma diferente. Frequências maiores freiam mais, frequências menores freiam menos. Por isso que a primeira luz a ser refratada aqui, a que sofre menor desvio, vai ser o vermelho. Ok? E a última luz refratada, a luz que sofre o maior desvio, ok? Vai ser a luz violeta. E você tem aí as outras tantas cores entre o vermelho e o violeta. Então, você vai ter o alaranjado, o amarelo, que mais? O verde, o azul, o anil e, por fim, o violeta. Anil, hein? Não é anis, anil. Beleza? As 7 cores mais proeminentes no seu arco-íris. Tá ok? Não quer dizer que são as 7 únicas cores, tá ok? São as cores mais evidentes ali. Ora, cara, abaixo do vermelho, infravermelho, acima do violeta, o ultravioleta. Que legal, tá ok? E ora, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Você fala, poxa, cara, então, dali, eu vou dizer, a frequência aumenta à medida que eu caminho para o violeta. Então, F, a frequência aumenta. Então, vermelho é a luz visível de menor frequência. Violeta é a luz visível de maior frequência. Quando se fala de luz negra, é uma luz que está aqui, bem na extremidade do visível, violeta. Tá joia, moçada? Ora, depois você fala assim, puxa, tem uma outra informação que cresce junto. Qual que é? A energia, tá? Ficou torta essa minha seta aqui, peraí, Olha, a energia. Por que a energia, moçada? Vai se relacionar com uma parte da física que a gente chama mecânica quântica, tá ok? Ora, Planck determinou que a luz,
a luz caminha, essa energia luminosa caminha, mas não caminha de forma contínua, e sim de forma discreta. Tá? Você tem aí pacotes de energia, chamados quantum, tá ok? No plural, quanta, tá ok? Ora, cara, e a energia, ela depende também da frequência. A energia luminosa, a energia de uma onda eletromagnética, está relacionada com a constante de Planck e a frequência. Então, a equação H vezes F, onde H é a constante de Planck, vale ali 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Preciso decorar? Claro que não. Tá ok? Todas as constantes são fornecidas no vestibular, tá? Se não for fornecida é porque não vai ser usada, vai cancelar, enfim, você não vai precisar dela, tá joia? Então lá, moçada, frequência e energia se acompanham, frequência e energia se acompanham, tá? Quanto maior a frequência da onda eletromagnética, maior vai ser a sua energia. Uma única informação ali diminui. Qual que é a única informação que diminui? O comprimento de onda, tá ok? O comprimento de onda anda ao contrário da frequência. Ora, mas por quê? Por causa de uma equação que vocês conhecem lá da ondulatória, tá? V igual a lambda F, tá? Em homenagem aos meus aluninhos queridos, Ora, o pessoal brincou comigo e falou assim, olha, pica-pau, essa equaçãozinha aqui, o pessoal fala assim, vai girafinha, foge! Olha que belezinha, tá aí, tá? V igual a lambda F, tá? Ora, você fala assim, se uma onda eletromagnética no vácuo tem velocidade constante, então você fala assim, por que a luz branca, composição de todas as cores andando juntas, então mesma velocidade. Tá? Se todas têm a mesma velocidade, o que acontece? A onda que tiver a maior frequência será a onda que vai ter o menor comprimento de onda. Moçada, lá vamos lembrar com o tio Gaspar, na matemática, grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Belezinha? Tá? Agora, só para a gente finalizar, você fala assim, tá bom, Newton separou as cores. Beleza, o prisma aí, tá? Separou a ação das cores. E ele também juntou. Ele fez o quê? Ele construiu um disco, né, chamado disco de Newton. Para que serve o disco de Newton? Ele pegou um disco, tá joia? Separou o disco aqui em algumas partes, beleza? E pintou essas partes. Então, vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil. Vamos pegar mais um pedacinho aqui, ó, violeta, tá ok? Pegou lá, juntou todas as cores, pegou esse disquinho e pôs a girar em alta velocidade. Posso fazer isso prendendo num lápis, né, na cabeça de um lápis e girando em alta velocidade, isso aqui, tá ok? Fazendo esse disquinho girar. Pica-pau, eu prendi na ponta ali de uma furadeira e pus isso para girar em alta velocidade. Quando esse disco gira em alta velocidade, o que acontece? As cores individualmente desaparecem e o seu olho entende como a somatória de todas elas. O disco fica branco. Tá ok? Ora, você recompôs o branco, somando todas as cores. Legal, né, galera? Beleza? Vamos adiante? Vamos dar uma olhadinha no próximo? Veja junto comigo aqui, ó. Enquanto a gente bate um papo sobre o exercício 9, o tio Pica-Pau vai apagando a lousa aqui. 9. Muitos dispositivos de aquecimento usados no nosso cotidiano usam resistores elétricos como fonte de calor. Um exemplo é o chuveiro elétrico, em que é possível escolher entre diferentes opções de potência usadas no aquecimento da água. Por exemplo, morno, M, quente, Q, muito quente, MQ. Considere um chuveiro que usa a associação de 3 resistores iguais entre si, 3 resistores iguais, para oferecer essas 3 opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave que liga a rede elétrica entre o ponto indicado pela letra N e o outro ponto indicado pela letra M, Q ou MQ, de acordo com a opção de temperatura desejada. Legal, tá ok? O esquema que representa corretamente o circuito é qual? Muito bom. Cara, veja comigo. Cara, acontece. Poxa, potência. Eu estou falando de um chuveiro que está ligado à rede elétrica. Então, eu já tenho uma informação aí, tá, que pode ser muito útil. Qual? Esse chuveiro é ligado na mesma rede elétrica o tempo todo, então a rede elétrica não varia sua DDP. Eu tenho uma informação constante. Então o chuveiro está ligado a uma DDP que é constante. CT, constante. Beleza? Ora, o que vai mudar? A resistência. A resistência varia. E quando a resistência varia,
Consequentemente, isso implica o quê? Que a potência varia. Tá, como é que eu posso relacionar DDP e resistência e potência? As três informações. Ora, cara, potência é igual a U ao quadrado sobre R, resistência. Óbvio, capão. Então, o que acontece? A menor resistência vai apresentar, então, um chuveiro com maior potência. Menor, esse termo é constante, certo? Ó, U é constante, a DDP do chuveiro é constante. Ainda bem, imagina, você compra um chuveiro para ligar no 220. Chega em casa, surpresa, hoje é 500. Não, não rola, tá? Então, moçada, DDP é constante. Poxa, então, DDP do chuveiro, tá? 220 volts, 110 volts, legal. DDP constante. Significa que quando eu ligo uma resistência menor, ora, vai produzir uma potência maior. Produzindo uma potência maior, acontece, cara, com uma potência maior no mesmo intervalo de tempo, ora, então produz mais energia. Produzindo mais energia significa o quê? Maior aquecimento daquela massa de água que passa pela resistência. Tá aí, ó, que macete. Então, maior energia, maior aquecimento. A massa de água, a vazão de água constante, o calor específico da água é constante, então, maior energia, maior aquecimento. Legal? Ah, Pica-Pau, mas eu mudei a chavinha lá e abria mais a torneira. Ah, então, cara, você criou duas variáveis, beleza? Você acrescentou uma variável. Qual? Aumentou a vazão, o volume de água que vai passar por ali, a massa de água que vai trocar calor, tá? Se você mantém a vazão constante, mantendo a vazão constante, mudando a chavinha, diminuindo a resistência, aumenta a potência. Cara, então, aí eu dizia para você o quê? Cara, poxa, se eu ligar ponto N, uma resistência R, ok? Uma resistência R, então, puxa, ora, uma só vai me dar um chuveiro muito quente. Agora, se ao invés de eu ligar entre esses dois pontos, se eu ligar mais uma resistência, aqui vai ser o ponto Q, porque ó, aumentou a resistência, aumentando a resistência, o que vai acontecer? Aumentando a resistência, vai diminuir a potência. Porque, Paulo, e se eu ligar uma terceira resistência? Ah, cara, aumentou ainda mais a resistência, vai diminuir ainda mais a potência. Então significa o quê? Que ele vai ficar morno. Dessa configuração, tá? Dessa associação em série, eu vou ter como resultado quem? Alternativa, deixa eu ver aqui, alternativa N, MQ, Q e M. Ou alternativa A. Beleza, moçada? Alternativa A. Joia? Vamos fazer o 10? Vamos juntos fazer o 10? Lê comigo aí, galera. Lê comigo. Um osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação temporal dos sinais elétricos em um circuito. No caso de um circuito de corrente alternada, a diferença potencial U e a corrente elétrica I variam em função do tempo. Considere um circuito com dois resistores, R1 e R2, em série, alimentados por uma fonte de tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor, observada na tela do osciloscópio, é representada pelo gráfico abaixo. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a amplitude e a frequência da onda que representa a diferença de potencial nos terminais do resistor de maior resistência são, respectivamente, iguais a... Então, moçada, dado aí o gráfico para vocês, né? Dado um gráfico, uma senoide, tá? Ele colocou uma informação, tá? No texto, onde ele disse duas resistências, R1 e R2, estão ligadas em série. R1 e R2 ligados em série. Tá, estão ligados a um circuito aí, tá? Uma fonte alternada, beleza? Tá, vamos fazer uma representação aqui de uma fonte alternada, beleza? Tá? Mas o que acontece, cara? Poxa, a corrente então vai e volta, certo? Sentido da corrente alternada. Mas a corrente que passa por resistências em série é a mesma. Então, a mesma corrente que passa pela resistência R1 vai passar pela resistência R2, tanto na ida como na volta. Legal? Bom, o que significa? Cara, você tem aí uma equação muito interessante para você trabalhar, ok? Seria o quê? Ora, basicamente, a equação da lei de Ohm. Aqui para corrente contínua, mas olha só, U igual a R vezes I.
Beleza. O que significa isso aqui? Cara, a corrente é a mesma. A corrente sobre R1 é a mesma corrente sobre R2. Poxa, então, cara, se a corrente é constante, olha que legal, se esse termo aqui é constante, a corrente é a mesma, a resistência maior vai, então, retirar do circuito uma DDP maior, tá ok? Vai ter ali maior diferença potencial sobre ela. Isso já vai me ajudar a entender o quê? O gráfico. Quer dizer o quê? Como ele pediu o que acontece sobre a resistência maior, a amplitude da resistência maior, então perguntaria para vocês, qual dos dois gráficos representaria, então, a DDP sobre a resistência maior? Ora, a resistência maior apresenta maior DDP, que são 8 volts. Belezinha? Ora, que mais? Os dois gráficos apresentam aí a mesma frequência. Legal? E essa frequência, moçada, você vai representar comigo, você vai ver comigo o seguinte. Bom, uma onda completa, você tem aqui no intervalo de tempo correspondente a 2,5, cuidado com a unidade, milissegundos. Isso é o período, 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Legal. Cara, se esse é o período, portanto, frequência é o inverso do período. Daqui, então, dizer o quê? Que frequência vai ficar 1 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3. 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4. 0,4. O 10 a menos 3 passando para cima vai dar 10 a terceira. 0,4 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 400. Unidade medida, hertz. Legal? Daí, moçada, você tem alternativa para isso? Vamos dar uma olhadinha. Alternativa 8 volts e 400 hertz. 8 volts e 400 hertz, alternativa D de dado. Beleza? Que legal, né, moçada? A Unicamp, ela é joia, cara. Ela faz, assim, uma prova para testar os seus conhecimentos, não é verdade? Mas ela não abusa, né, dos rodapés dos livros de física russos, alemães, né? Ela vai procurar o quê? Cara, vamos ver se você sabe o básico, tá? Que legal aí o básico. Trabalhamos um pouco de eletricidade e um pouco de ondulatória no mesmo exercício. Bonitinho, perfeito. Vamos adiante, moçada? Vamos adiante. Exercício 11. Dá uma olhadinha junto comigo aí no exercício 11, tá ok? Nesse exercício, o cara fala assim para vocês: espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas. Por quê? Dependendo da posição relativa entre o objeto e a imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo, fazendo uso de raios notáveis. Podemos dizer que a flecha que representa o objeto é bonito. Cara, sempre costumo trabalhar com a galera a seguinte coisa. Saiba um dos espelhos, saiba uma das lentes. O resto será outro tipo de lente, ou outro tipo de espelho. Como assim, Pica-Pau? Viajei na maionese agora, tá? Ora, eu tenho esse espelho, vocês sabem qual que é. Qual que é este espelho? Que espelho é esse? Esse espelho aqui é o espelho convexo, beleza? Por que saber esse em detrimento do outro, tá ok? Ora, porque este espelho, moçada, ele te fornece sempre a mesma característica de imagem. Ora, raio notável, primeiro raio, vem paraxial, certo? Paralelo ao eixo, reflete apontando na direção do foco. Bonitinho, tá aí. Segundo raio, apontando para o vértice, reflete de forma simétrica. Posso usar o próprio objeto aqui para estabelecer simetria. Olha lá. Cara, os raios refletidos não se cruzam. Quando raios não se cruzam, ou seja, quando eu tenho que fazer o prolongamento dos raios para obter a imagem, então, nesta posição eu tenho a formação da imagem e eu tenho aqui uma imagem que se formou dentro do espelho, ou ainda, melhor que isso, uma imagem que se formou por prolongamento de raios, portanto, uma imagem virtual. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem virtual,
Que mais? Menor. Que mais? Direita. Tá? Já estabelecendo também aqui uma noção interessante. Cara, toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Belezinha? Toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Ora, isso também é válido para lentes? Claro, se você pegar aqui uma lente, olha lá, divergente, ok? Divergente. E já aproveitando o momento, né, que a gente está batendo um papinho, tá? Para estabelecer o seguinte, e borda fina é divergente. Não. A borda fina, ela é divergente quando o índice de refração da lente é maior que o do meio. Se a lente é de borda grossa, né? Se a lente é de borda grossa, tá? Mas o N da lente é menor que o do meio, então ela passa a ter comportamento óptico convergente. Opa, peguei aqui o básico, o clássico, borda grossa, tá ok? Borda grossa com índice de refração da lente maior que o do meio. Cara, eu tenho aí alguns pontos notáveis, né? Eu tenho lá o antiprincipal da imagem, o foco da imagem, aqui o foco do objeto, o antiprincipal do objeto. Legal. Cara, qualquer que seja a posição que você colocar o seu objeto, o que vai acontecer? Primeiro raio notável atingiu lá, paraxial, certo? Atingiu a lente, vai atravessar a lente, então lá, cara, apontando na direção do foco e imagem. Segundo raio, passando pelo centro óptico sem sofrer desvio. Passando pelo centro óptico sem sofrer desvio. Belezinha. O que aconteceu? Cara, olha, raio refratado, não encontrou raio refratado. Cara, o único lugar onde eu posso construir a imagem é pelo prolongamento, né, do raio refratado. Quer dizer, ele vai formar uma imagem nessa posição. Cara, tá aí. Imagem, de novo, formada pelo prolongamento de raios. Então, é uma imagem virtual, menor e direita. Tudo bem? Cara, olha que legal. De novo, toda imagem virtual, ela é direita, toda imagem direita, ela é virtual. Beleza? Aqui é espelho, então reflexão. E aqui é lente refração, beleza? Mas em ambos os casos, imagens virtuais, menores e direitas. Acontece, então, se eu souber esses dois casos, todos os outros casos dizem respeito ao quê? Cara, eu tenho uma imagem real, cara, então não pode ser espelho convexo. Aqui eu tenho uma imagem real, então não pode ser lente divergente, belezinha? Tá? Então, moçada, só para a gente rechear esse exercício aí, porque o exercício não tratou essa situação. Gravou? Guardaram? Tá aqui? Belezinha? O exercício tratou uma outra estrutura. Ele colocou para vocês um espelho, só que côncavo e não convexo. Peraí, Pica-Pau, como é que vai ser o espelho côncavo, então? Então aqui, colocou um espelho côncavo. Belezinha? E nesse espelho côncavo, ele construiu uma imagem atrás, ok? Uma imagem atrás, uma imagem virtual. Cara, espelho côncavo criando uma imagem virtual. Cara, eu vou ter aqui uma imagem que é virtual. Se é virtual, é direita. Ok? Se é virtual, é direita. Beleza? Agora, poxa, mas e para construir essa imagem aí, né? Partiu da onde, cara? Partiu da onde, velho? Eu vou te dizer o seguinte, bom, toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Quer dizer o quê? Para chegarmos a esta imagem, nós temos um processo construtivo. Lembrando que, poxa, cara, é devido à reflexão de um raio que chegamos até aquele ponto. Então vou juntar aqui, ok? Cara, cheguei naquele pontinho ali. Ficou meio torto, beleza, tal, né? Vamos dar um desconto ali. E o segundo raio? Cara, o segundo raio veio paraxial, e do raio paraxial refletiu apontando para o foco. Apontando para o foco. Beleza. Tá aí,
os raios que não se cruzam, tivemos que cruzar os seus prolongamentos. Caramba, velho, caramba, tá aí. Cadê o objeto? Cadê o objeto? Tá aqui o objeto colocado para vocês numa posição. Mas aonde que o objeto tem que estar para formar uma imagem virtual direita e maior? Para que isso seja possível, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice do espelho, ok? Ah, por quê, Pica-Pau? Ora, porque eu sei que o espelho convexo sempre forma imagem virtual direita e menor. Virtual direita e maior, espelho côncavo, tá? Ô, cara, então, espelho de dentista, espelho ali de maquiagem, beleza? Com isso, eu tenho o quê? A posição do objeto a ser analisado entre o foco e o vértice. A pergunta do exercício é a seguinte, vamos lá. A pergunta do exercício é, fazendo uso dos raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto se encontra entre o foco e o vértice, beleza? E aponta na direção da imagem, à direita, belezinha? Aponta na direção da imagem. Então, alternativa A. Valeu, galera! Continuamos no próximo vídeo. Até lá!